Olá pessoal, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, como prometido, e vim trazer mais uma vez um vídeo falando sobre a palavra de Deus, a qual é um prazer imenso, porque nelas estão a fonte da vida. E eu venho trazendo em especial a Dona Laide, Dona Laide? Lembra que a senhora me pediu para falarmos sobre as 10 virgens? Aqui estamos. Então fique atento, pega aí a sua Bíblia. É importante lembrar as pessoas o seguinte: você de repente vai dizer, olha, essa parábola das 10 virgens eu já ouvi inúmeras vezes em sermões da igreja e eu já conheço, é quase que um arroz com feijão. Sim, só que a palavra de Deus ela se renova todos os dias, Ela nos traz alimento, ela nos traz conhecimento e desprendimento do mundo em especial, e nos deixa atentos para a volta de Cristo, que aliás é o que a parábola está nos chamando a atenção. Então a Dona Laide me pediu que trouxesse esse tema aqui de forma mais clara, de forma que ela pudesse entender. Então eu vou ler o texto e depois nós vamos discuti-lo. Amém? Vamos lá. Evangelho de Mateus 25, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz da seguinte forma: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Espero que vocês tenham acompanhado aí, amém? É importante lembrar, em primeiro lugar, pessoal, como eu já havia dito em vídeos passados, a Bíblia ela nos fala de simbologia, E a parábola das 10 virgens, como tantas outras parábolas, o próprio Senhor Jesus que a pronunciou, que a narrou, essa parábola ela é uma comparação com a verdade. Diferente lá do rico e Lázaro, que era um fato que havia ocorrido, certo? A parábola das 10 virgens, Jesus está fazendo uma comparação. A parábola é um equiparado, é algo que imita a verdade, certo? Imita no sentido figurado, perfeito? Então, quando Jesus chama virgens, o que a Bíblia chama de virgens? É a igreja, sou eu e você. A Bíblia nos chama de virgens. Nós somos a virgem do esposo. Quem é o esposo? O Senhor Jesus. Mas por que a Bíblia chama de virgem? Porque a simbologia, principalmente para o período, a mulher virgem era tida como pura, como limpa, uma mulher que ainda não havia se contaminado com nenhum homem, ou se deitado, É uma expressão mais exata.
não havia se deitado com nenhum homem. Nós podemos ter o exemplo aqui em 2 Coríntios 11, versos 2. Paulo dizendo o seguinte: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Viram só? Paulo nos comparando, nós, a igreja, e todo o corpo da igreja, como uma virgem pura, uma mulher que ainda não havia sido contaminada. Por que a Bíblia cita, nos nomeia desse jeito? Porque nós somos santos? Não. A própria Evangelho diz que Jesus andava no meio dos pecadores, dos bêbados, das prostitutas, são essas pessoas as quais ele veio salvar. Só que uma vez que Jesus nos perdoa, nos purifica, nos santifica com o teu sangue, nos lava, uma vez que nós arrependemos, claro, para Deus nós nos tornamos virgens puras. Nós nos tornamos imaculados. Lembra lá do texto, Deus falando a Jeroboão a respeito de Davi, que já estava morto? Meu servo Davi só fez o que me agrada. Por quê? Porque Deus via Davi pós-arrependimento. Então as virgens aqui somos nós, a igreja, aqueles que creem no Filho de Deus, que o aceitam como seu Senhor e único Salvador. Para Deus nós somos as virgens, nós somos os puros. Agora a Bíblia fala aqui de 5 virgens prudentes e 5 virgens nércias. Quem são essas virgens prudentes? Aqueles que ouviram o Evangelho, viu, dona Laide? Aqueles que ouviram o Evangelho, eles amam o Evangelho e eles estão todo o tempo de suas vidas se alimentando com o Evangelho. E através de quem? Do Espírito Santo. Não deixa que a chama do Espírito apague em seus corações. E como que nós fazemos isso? Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós estamos todo o tempo procurando nos alimentar do Evangelho. Né? Nós estamos sempre procurando essa fonte que nos traz vida e vida eterna. E quem são as 5 nércias, imprudentes? É aquelas pessoas que conhecem o Evangelho, um dado momento entrou numa igreja ou recebeu uma pregação, um convite, ouviram, até gostaram, são simpatizantes, né? Até do Evangelho, gosta de ouvir de vez em quando, mas essas pessoas, elas estão muito preocupadas com este mundo, né? Então elas não se preparam. Elas não procuram estar enchendo sempre as suas lâmpadas, que é o nosso coração, com a palavra de Deus. Elas não procuram estar se alimentando constantemente com o Evangelho. E muitas vezes elas até duvidam. Então, para elas, tanto faz. É legal, é bacana, eu vim na igreja e me senti bem, está tudo tranquilo. São convidadas muitas vezes para ouvir uma palavra, vão ouvir, mas elas não têm compromisso com esse Evangelho. Elas não se preocupam em manter as suas vidas, o seu coração alimentado, alicerçado e preparado, enraizado no Evangelho da pessoa de Cristo. Por isso que já desde o início Jesus chama essas 5 virgens de nércias. Nércias são pessoas inconsequentes, pessoas que vivem a revelia, não estão tranquilas, não estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Com o decorrer do seu futuro, né? E quando vem o noivo que é Cristo, porque ele tardou, Jesus fala aqui, tardando o noivo, né? Elas dormiram. Esse dormir, esse sono de dormir, é a pessoa achar que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Não vai acontecer nada. Só que as virgens prudentes, elas tinham um diferencial. Elas mantinham vossos corações cheios do azeite, que é o Espírito Santo. Ou seja, elas levaram reservas.
elas se alimentaram constantemente, elas se mantiveram sendo abastecidas por Deus. As outras já se envolveram com tantas outras coisas. Quando o esposo vem, quando o esposo chega, que é Cristo, isso aí está simbolizando a volta do nosso Senhor Jesus. Quando ele vier, as prudentes diz às nércias, não vamos dar do nosso azeite, vá comprar. Como nós fizemos, nós trouxemos para nós de sobra, vocês precisam, vá comprar. O que simboliza isso? Porque na volta de Cristo, não adianta correr para tentar encontrar o Evangelho. Eu já vi pessoas dizerem o seguinte, olha, como Deus é misericordioso, como Ele é compassivo, como Ele é tardio em irar-se, eu vou viver a minha vida. No último dia eu me arrependo. No último dia eu procuro, né? Ou quando eu estiver velho, mais perto da velhice, principalmente os jovens fazem isso, né? Eles acreditam que a morte é só para os idosos. Então, ele tem uma sensação meio que de imortalidade. Nem todos os jovens, mas a sua grande maioria pensa assim. Então, eles vivem, não, quando eu estiver mais velho, mais tranquilo, aí com as minhas doenças, aí eu vou buscar mais a Deus, vou ficar mais próximo ali do Evangelho. Não. Jesus diz que ele pode vir hoje, ele pode vir daqui a 10 minutos, como ele pode vir amanhã. Olha o exemplo, lá no Evangelho de Lucas, quando aquele homem plantou, né, uma grande plantação, colheu mais do que ele esperava, e ele falou em seu coração, vou depositar esses tesouros, né, tudo que eu colhi, tudo que sobejou, vou aumentar os meus celeiros, vou depositar isso ali e vou viver regaladamente com a minha alma. O que Jesus diz para ele? Outra parábola. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Olha que tremendo isso. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Pretendo estar, né? Pretendo estar. Mas nós não sabemos. É por isso que nós temos que estar preparados. É por isso que Jesus fala lá para as virgens, né? Aqui, vigiai. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E há duas maneiras de Jesus voltar. Ou ele pode voltar na minha morte, porque uma vez que eu morro, acabou as minhas oportunidades. Aí entra aqui quando ele respondeu, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, se você morrer hoje, sem você estar alimentado do Espírito Santo, que é o selo para com Deus, sem você estar alicerçado da palavra, porque uma vez você estando alicerçado pela palavra de Deus, você não é levado por várias correntes de ventos, né? Se você conhece o Evangelho, se você procura ter entendimento do Evangelho, não será conversas, filosofias, ensinamentos do mundo, aparecimento de grandes mestres, né? Grandes mestres, entre aspas, que vão te seduzir, porque você conhece a verdade. Concorda? Se você conhece um caminho da sua casa, fazendo aqui um paralelo, se você conhece o caminho da sua casa, qualquer pessoa que chegar e te disser, vai por esse caminho aqui que você vai chegar na sua casa. Agora, você conhece o caminho, você fala, não, por aí não, eu vou por esse aqui porque eu conheço o caminho. Então, quando você conhece o Evangelho e você procura se alimentar dele, você não se deixa levar por qualquer ilusão, por qualquer conversinha. Quando Jesus compara essa parábola aqui, que é um comparativo, aqui no início ele começa dizendo da seguinte forma, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Ele está fazendo um comparativo. Nós somos a virgem do Senhor. Nós que vamos adentrar no reino dos céus. Por mérito? Negativo. Por reconhecimento? Muito menos. Pela graça. Aqueles que esperam o seu Senhor na fé da sua palavra. A Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam
e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a fé. Ela lança fora todo e qualquer sentimento. A fé é certeza. Não é sentimento, não é tremer, não é falar com voz trêmula para parecer que você está mais cheio. Isso é sentimento, isso não serve para nada. O que realmente funciona na vida do cristão é você estar firme na palavra de Deus. Você não será enganado, você não será iludido. E as 10 virgens, as 5 virgens, melhor dizendo, as prudentes, elas estavam preparadas. Elas estavam com seus corações cheios do azeite, que é o Espírito Santo, alimentada com a palavra de Deus. Por isso que mesmo o tempo demorando, mesmo o tempo passando, elas permaneceram cheias da presença de Deus. E quando o noivo veio, elas estavam preparadas. As nessas não estavam, porque são aquelas pessoas que deixam para depois. Eu vou deixar para amanhã. Não, amanhã eu vejo o que eu faço. Não, amanhã, quem sabe amanhã. Não, vou esperar Deus tocar o meu coração. Se você está ouvindo o Evangelho hoje, se a palavra de Deus está vindo no seu coração hoje, você deve abri-lo e deixar que Cristo faça morada em você, que Ele faça uma obra transformadora em você. Só que você tem que desejar isso. Você tem que preparar o seu coração e levar em sobra o azeite. Amém? Eu espero ter ficado claro aqui para a senhora, dona Laide, que essas 10 virgens, 5 nércias e 5 prudentes, representam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E o azeite, o seu Espírito Santo e a sua palavra que renova as nossas vidas. Amém? Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus.